A estrada onde as almas chamam. No interior profundo do Brasil, havia uma estrada tão esquecida que até o vento evitava passar por ela. Os moradores diziam que aquela estrada tinha ouvido, porque tudo o que acontecia ali nunca desaparecia de verdade. Só ficava aguardando para assombrar de novo. Era por esse caminho que João José, homem simples e teimoso, costumava voltar todas as noites depois de tomar umas pinga na venda de seu Toninho. No meio da estrada, escondida por mato alto, ficava a famigerada Casa da Curva, um casarão torto, queimado pelo tempo, que ninguém se aproximava desde o incêndio que matou uma família inteira décadas atrás. Naquela noite, Dona Maria alertou. João, hoje não passa por lá, não. Eu senti um arrepio que não é desse mundo. Mas ele confiado. Besteira, Maria. Quem faz medo é gente viva. Ele seguiu pela estrada silenciosa. O som dos passos misturado ao canto distante dos grilos. Quando dobrou a curva, sentiu o ar mudar. Um frio seco, pesado, que parecia vir de dentro da terra. O burro empacou, tremendo tanto que parecia farejar o outro lado do mundo. Foi então que João José percebeu. Havia alguém na janela da casa. Um rosto, pálido, olhos fundos, irritados, observando cada passo dele. Outro rosto surgiu. Depois outro. E outro. Formando uma fileira de almas presas como sombras que nunca aprenderam a descansar. A porta estalou, abrindo sozinha. Um lamento profundo ecoou. João José, a estrada não esquece. O coração dele bateu mais forte que o próprio silêncio. Quando tentou recuar, algo gelado roçou sua nuca. Virou-se devagar e viu uma figura flutuando na estrada, alta, fina, torta como se tivesse sido moldada pelo fogo que a matou. Ela abriu a boca, mas não saiu som. Só um grito mudo que fez o burro recuar em pânico. Outras sombras começaram a se aproximar, arrastando os pés sobre a poeira, os olhos vazios fixos nele, como se quisessem puxar sua alma para dentro da casa. João tentou rezar, mas a voz sumiu. Tentou correr, mas as pernas falharam. De repente, uma luz amarela atravessou a escuridão. João, vem pra cá, homem! Era Dona Maria, segurando uma lamparina com as duas mãos. A luz fez as sombras se contorcerem, recuar, desaparecer como fumaça fria. Ela o puxou com força. Seu Toninho também apareceu, pálido de medo. Eu avisei, João. Ali ninguém descansa. Eles chamam quem passa. Querem companhia. Desde aquela noite, João José nunca mais pegou aquela estrada. Mas quem mora na região garante. Quando o vento sopra forte e a noite parece mais escura do que deveria, dá para ver rostos na janela da Casa da Curva, esperando, chamando, buscando o próximo viajante que ouse passar por a estrada onde as almas chamam. O Morro da Cruz, em Apiúna, SC, escondido às margens da BR-470, é conhecido pela trilha de 1 quilômetro que leva ao alto de seus 350 metros, onde a vista do rio Itajaí-Açu e da Cachoeira Santa Luzia parece engolir o mundo. O nome vem do antigo Morro das Cruzes, herança de um cemitério esquecido no sopé do morro, onde repousavam almas que o tempo já apagou. Mas existe uma história que ninguém esquece. A lenda mais sombria daquele lugar. Helena e Mateus. Dois jovens que se amavam como se o coração fosse maior que o peito. Desses amores que fazem a gente perder o ar. Infelizmente, nasceram em famílias que se odiavam há gerações. Quando descobriram o romance, os pais transformaram a vida deles em um inferno. Gritos, proibições, janelas trancadas, vigias na porta. Dizem que Helena chorava todas as noites, e Mateus deixava cartas escondidas na mata, implorando para que fugissem juntos. Até que veio a noite que mudou tudo. Uma tempestade rasgava o céu. Trovões tremiam as casas e o vento uivava como se avisasse algo. Helena escapou pela janela. Mateus a esperava perto da trilha, completamente encharcado, mas com os olhos brilhando de esperança. Eles correram, tropeçaram, subiram o Morro da Cruz como quem foge do próprio destino. A cada passo, o trovão parecia gritar o nome deles. No topo, a tempestade silenciou por alguns segundos, como se o mundo prendesse a respiração. Lá embaixo, a Cachoeira Santa Luzia rugia como um abismo faminto, chorando, desesperados, abraçados como se o mundo inteiro estivesse tentando arrancá-los um do outro. Eles fizeram um pacto. Se a vida não os queria juntos, a morte os uniria para sempre. E com um último olhar, um último beijo,
Eles correram e se lançaram no vazio. O choque da água ecoou no vale. Seus corpos nunca foram encontrados. Até hoje, moradores juram ver no topo do morro 2 figuras de mãos dadas olhando o horizonte. E quando o vento sopra forte na mata, alguns dizem ouvir sussurros, suaves, tristes, como se Helena e Mateus ainda chamassem um pelo outro. Noite de vozes e sombras em Rio do Campo. A noite já tinha caído sobre Rio do Campo, Santa Catarina, quando eu e minha mãe caminhávamos silenciosos pela estrada de chão, indo da casa de uma tia para outra. A lua mal iluminava o caminho, e o vento batia nos galhos como se alguém sussurrasse entre as árvores. Eu tinha apenas 12 anos, mas até hoje lembro de cada detalhe. No meio do trajeto passávamos pela casa de um tio meu, o Lu. Quem é mais velho por aí vai lembrar dele, podem falar nos comentários. Lu era bom de coração, mas quando bebia, chegava a cair de bêbado. E aquela noite prometia ser uma das brabas. Quando a casa dele surgiu na curva, algo chamou nossa atenção. A minha tia estava do lado de fora, em total desespero, gritando para o escuro. Ai, demônio, tá repreendido, sai da minha casa. Eu e minha mãe aceleramos o passo assustados. E quando chegamos bem em frente, deu para ver tudo. As luzes da casa estavam acesas, brilhando forte demais. As portas batiam sozinhas. As janelas sacudiam como se alguém quisesse arrancá-las da parede. Lá dentro, ouvia-se o estrondo de panelas caindo, pratos se quebrando, móveis sendo arrastados, tudo misturado num barulho que não parecia desse mundo. Minha tia tremia, apontando para dentro e repetindo quase sem voz. É o demônio, é o demônio. Mas lá dentro, não tinha ninguém. Ninguém além do meu tio Lu jogado no sofá, apagado de bêbado, sem forças nem para levantar a cabeça. E mesmo assim, a casa inteira parecia se mexer ao redor dele. Eu fiquei travado. Minha mãe colocou a mão no meu ombro firme e disse baixinho: "Não olha muito, só vamos." Mas eu olhei. Eu não consegui evitar. Dei alguns passos para trás e vi minha tia ainda gritando, a casa sacudindo como se respirasse, como se algo invisível estivesse caminhando de um cômodo para o outro. Fiquei gelado dos pés à cabeça. Minha mãe me puxou pelo braço e seguimos rápido pela estrada sem olhar para trás. Mas eu olhava. Cada passo que a gente dava, parecia que os sons ficavam mais altos, mais violentos, como se a noite estivesse viva. Eu tinha por volta de 12 anos. E isso aconteceu de verdade. Eu e minha mãe vimos tudo. Até hoje sinto aquele arrepio só de contar. E tem muito mais. Muitos outros relatos assustadores, histórias reais que vivi e presenciei. Vou contando tudo aqui no canal. Se inscrevam para acompanhar, se tiverem coragem.